Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Maré Zero Podcast. Eu sou o Capitão Joubert, estarei com vocês nessa jornada. E olha só, hoje eu estou com um convidado aqui sensacional, uma história mais que emocionante. Então já prepara seu lencinho aí, porque hoje você vai chorar. Mas antes de eu contar essa história, eu queria te pedir aquela ajuda, né? Dá essa moral, segue o nosso canal, deixa seu like. A gente está com o objetivo de chegar em 100 mil inscritos. Tá bom? Quero botar aquela plaquinha ali, ó. Aquela plaquinha dourada não, prateada. A gente vai chegar no dourada também. Mas botar aquela plaquinha prateada ali e conto com a ajuda de vocês. Então, sem muita enrolação, gostaria de, senhoras e senhores, apresentar Sargento Moraes. Muito obrigado pela presença no Maré Zero Podcast. Eu que agradeço aí o convite, capitão. Muito obrigado. Moraes, queria te agradecer, né? Primeiramente pela visita aqui, pelo nosso encontro. Dizer que eu não tinha como não deixar de chamar. Para as pessoas que não te conhecem, né, Sargento Moraes tem uma história muito bonita lá em Petrópolis. Infelizmente, por conta dos destroços que aconteceram lá em Petrópolis, e você foi um herói, uma pessoa que foi bem reconhecida pelos seus atos. Então eu queria te trazer aqui para que você pudesse contar para a gente como é que foi esse momento, o que você fez durante infelizmente, essa tragédia que aconteceu em Petrópolis. E antes disso também, né, cara, eu acho que, assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, nós trabalhamos juntos lá em Petrópolis, então, mais que você ser um herói, eu queria te trazer também pela essa questão da admiração. Acho que todos os policiais também te admiram, sua família, a galera petropolitana também te admira muito, então acho que seria justo a gente trazer você aqui para você poder contar um pouco pra gente como é que foi essa história. E aí, Moraes, eu te pergunto, dia 15 de fevereiro de 2022, dia do desastre, Moraes, onde você estava, o que você estava fazendo, como é que tudo isso aconteceu? Dia 15 de fevereiro, quando o senhor falou a data aí, deu até uma tremida aqui na base. Dia 15 de fevereiro de 2022, eu estava saindo de serviço, eu trabalhava no DPO de Cascatinha, estava saindo de serviço, fui à casa de um amigo, sargento da Polícia Militar, Sargento Edson. A gente foi fazer uma ferramenta porque estava em obra a minha casa, eu gosto de fazer minhas coisinhas em casa e tal, e dali, quando terminamos de fazer a ferramenta, eu estava vindo embora para casa. E começou uma chuva torrencial. Aquele dia estava muito calor, muito quente. Petrópolis, todo mundo sabe que é um clima de montanha, né? Que o pessoal fala. Estava muito quente e começou a desabar uma tempestade. Até então, pra gente que é de Petrópolis, é tranquilo. A gente está acostumado com isso, né? E quando eu chego no meio do caminho, mais ou menos... Meio do caminho não, já estava mais próximo da minha casa. Ali na área do Bingen, perto do hospital, Santa Teresa. O rio já tinha colocado água para fora, o trânsito já não estava muito legal. Eu continuei ali no trânsito e tal. Eu cheguei mais ou menos na Praça Pasteur ali. E o rio também já estava cheio, já tinha passado pelas duas pontes. Eu falei, eu vou cortar um caminho, porque dali para minha casa estava bem perto. Mas eu falei, vou cortar um caminho... Tava de carro. Vou cortar um caminho pela Rua Teresa, subir a 1º de maio. 1º de maio, inclusive, caiu uma barreira momentos depois que eu subi. Um mundo de água descendo, consegui subir 1º de maio e fui descer a 24 de maio. Só que quando eu olhei a 24 de maio, parecia uma corredeira. Não tinha nem carro mais na rua, já tinha ido tudo. A corredeira levou tudo? Já estava levando tudo. Caramba. E quando eu fui descendo com o carro nem meu, era o carro do meu pai, estava emprestado. E quando eu fui descendo, teve um momento que ficou um pouquinho apertado, eu falei, eu vou pisar no freio e me ajeitar aqui para passar. Só que quando eu pisei no freio, o carro continuou. Foi junto no embalo das águas. Deu uma ajeitadinha no volante, graças a Deus não bati em nada. Cheguei na Rua Teresa, dobrei à direita, segui no meu caminhão da Serra, onde eu moro. E eu fiquei admirado que não tinha trânsito. Um bom trecho ali sem trânsito. Era que hora, mais ou menos? Isso daí devia ser umas 3 horas, 4 horas da tarde. Começa já, Petrópolis já parar, né? Já não tinha tanto trânsito, achei estranho e segui. Quando eu cheguei antes do posto de gasolina na Rua Teresa ali, uma bacia e aquilo tava cheio d'água. Eu achei estranho, falei, água aqui? Porque a Rua Teresa é um ponto alto, né? Sim. E tem uma rua embaixo, tava cheio d'água. Consegui estacionar o carro e tinha uma pequena fila de carro ali. E fiquei ali. Aí entrei num bar, que estava em frente ao carro ali, tinha um barzinho ali. Entrei no bar, fui ao banheiro. Quando eu olhei assim por trás do bar, eu vi descendo lama na encosta, muita lama, muita chuva. E eu fiquei nervoso. Eu tinha um hábito, eu tinha um vício, que era fumar. Só que eu tinha me libertado desse vício
devia ter praticamente ali uns 6 meses que eu não fumava. Eu tava me tremendo tanto que eu falei pro camarada do bar, me vê um cigarro, por favor. Eu fui fumar porque o negócio tava tão desesperador que eu acendi um cigarro. Na mesma hora eu me arrependi, porque vício é uma coisa horrível, né? E fiquei ali do lado de fora, olhando a situação, falei, daqui eu não vou passar, vou ficar aqui que tá tranquilo. E vi uma vizinha minha, a Tabata chegou pra mim e falou, Vinícius, eu preciso de passar aqui que eu tenho que ir pro colégio pegar o meu filho. Ela estava no colégio Santo Antônio. Santo Antônio fica onde esse colégio? O colégio Santo Antônio ele fica na Albino Siqueira, ali é a Avenida Central que a gente fala, no Alto da Serra. É nos pés ali da igreja Santo Antônio, no Alto da Serra. É próximo onde aconteceu todo. Próximo, só que não foi, é um outro colégio. Eu vou chegar nesse outro colégio aqui. E aí ela falou, vamos, eu preciso de ir, tu vai comigo e tal. Aí eu falei, poxa, não vou não. Porque aqui tá bom, tá tranquilo. E eu escutei uma mulher falando no telefone, o quê? A tragédia, atrás do Benegado ou da Serra, caiu tudo. Aonde? Na Freilhão. Falei, ó, eu moro lá. Minha família tá lá. Minha mãe, minha esposa. Aí eu falei com a Tabata, eu vou passar, eu vou contigo. Fui ao carro, peguei alguns objetos pessoais, coloquei a pistola na cintura, carteira, documento e tal, tranquei o carro. Aí a gente começou a atravessar ali, ela começou a ficar nervosa. Deixou o carro pra trás? Deixei o carro pra trás. A perna dela começou a tremer ali, nervosa. E eu tive um diálogo com ela. Falei, vamos, filha, não tem como ficar parada aqui no meio, não. Ela falou, não consigo. Eu dei o braço para ela, falei, vamos. Aí fomos assim pro lado de uma marquise, ficamos ali um pouco. Falei, vamos, tá muito estranho isso aqui, lama descendo. Consegui seguir com ela. Quando a gente seguiu, chegamos no posto de gasolina, que é uma barreira ali, que foi uma coisa devastadora. As pedras que caíram ali eram do tamanho de um ônibus. Caramba. Eu conto essas coisas. Quem estava em Petrópolis sabe o que aconteceu. As pedras ali, para implodir aquelas pedras ali, foram dias, semanas. E eu olhei para trás e falei, caramba, o carro do meu pai foi pra barreira. Eu perdi o carro do meu pai. Não tem jeito. E a gente chegou no posto de gasolina. Ela falou, não vou andar mais não. Ela já não sai daqui de jeito nenhum. E a mesma situação que aconteceu ali atrás, no posto de gasolina começou a derramar pedra, barro. Aí meu estado de alerta ligou. Eu comecei a bater nos vidros do carro. Falei, vamos, gente, vamos sair daqui. Encontrei um amigo, Diogo. Falei, Diogo, sai do carro, não sai daqui que vai cair tudo. Já caiu lá atrás. Aí quando ele saiu, viu aquela coisa lá atrás. Teve gente que eu batia no carro e ficava aborrecido comigo, porque achava que tava chovendo, vou ficar aqui dentro. As pessoas não tinham noção do que estava acontecendo ali fora. Não tinha noção. E você tinha eu acabei de ver uma situação. Não tinha nem 2 minutos. Porque eu acho que é assim, normal. Eu estando lá, tô dentro do carro, tô seguro. Uma chuva danada, né? É só chuva, é Petrópolis, tá acostumado a chover, né? A gente já tava acostumado com essa cena aí. E o Diogo saiu. Algumas pessoas que eu encontrei também ali saíram. E não deu meio segundo ver uma barreira ali no posto de gasolina. E o posto de gasolina é uma coisa alta. Tu vê que chegou na metade da altura ali do posto de gasolina. Aqueles carros empilhados. Eu acredito que ali não morreu ninguém, não. Graças a Deus. Mas as pessoas ficaram numa situação bem difícil. Bem complicada. Ali foi um revés bem alto, porque ficaram presos, né? E aí, Moraes, eu ia aproveitar, até para as pessoas, nossos seguidores, entenderem o que você está falando, né? Que você está contando. Bota pra gente aquela primeira imagem, por favor. Para as pessoas entenderem o que realmente estava acontecendo em Petrópolis. Quando eu desci com o carro, era uma rua parecida com essa assim, ó. Tava descendo a água assim, ó. E água assim. É, isso aí. Que loucura. A gente vê, né? E olha lá, como é que a força da água faz no carro. E assim, não dá para ouvir muito o áudio, a gente tá conseguindo ouvir aqui, as pessoas estão até com medo, né? E essa tragédia aí teve uma nuance diferente, né? Porque isso daí é um bairro nobre da cidade. Não foi só pessoas pobres que sofreu com isso. Não foi só o Morro da Oficina. Foi a cidade inteira. A cidade inteira. E assim, loucura. A força da água que você vê arrastando os carros. Olha lá. Outro na moto também, fazendo loucura. Tentando salvar a moto, é. Olha o desespero das pessoas. As pessoas chorando. Aí, ao centro, olha.
E é desesperador, né? As pessoas dentro do ônibus, as pessoas dentro do carro. As pessoas esperam passar, né? É. Esperam passar o pior. E a gente vai vendo tudo como é que ficou. As pessoas foram perdendo tudo, né? Isso aí é uma casa, tinha uma academia também, os objetos todos foram saindo. Ali, muita gente da cidade perdeu. Um pouco que tinha, né? Tinha muita gente que não tinha quase nada, infelizmente, perdeu. Tudo que tinha lá. Aquilo ali é pra colocar um animal, né? Um gato, um cachorro, bastante animais ali. E você vê que o chão subiu, tá até fazendo uma onda. Isso aí. Essa cena aí é impactante. Muito forte. Sabe onde foi essa? Eu não sei o local exato aí. Mas não foi no Morro da Oficina, esse aí? Não foi, porque no Morro da Oficina teria que ter os prédios na frente, o BNH não tem, né? Olha o posto de gasolina aí, ó. Que eu falei. Olha a altura que chegou os escombros. E ali atrás você vê que desabou tudo. Ali os carros que eu bati. Olha lá, olha só a situação daquele carro ali. E o rapaz bem próximo ao fim, né, cara? É, isso aí. Também. Aí já é Frei Leão. Que é lá próximo à sua casa. Próximo à minha casa. Gente, caiu todas as casas. Esse que tá falando aí, eu conheço ele. Por favor, é o Emerson. Alguém consegue pedir ajuda? A gente não consegue ligar pra bombeiro. Olha como é que as pessoas ficaram. Não tinha. Caiu um monte não de tinha casa, ninguém. Tem muita gente soterrada. E dá pra ver que é o crepúsculo ali, terminando a tarde, Olha né? o centro da cidade. A água tá levando o carro. Tá levando. E ali no meio, aonde é o rio? Não dá pra saber. O meio é o rio. O meio é o rio. Ônibus, ninguém. Aí em frente à Câmara dos Vereadores, né? Acabou tudo. Acabou tudo. E assim, a gente consegue agora, através dessas imagens, conseguir mostrar, né, para as pessoas exatamente o que você estava falando, para as pessoas poderem dimensionar. Eu fico até impactado, porque depois que aconteceu essas coisas, eu não falei muito sobre o assunto, eu não revejo essas cenas. Nos primeiros meses ali, as pessoas perguntavam mais de curiosidade e tudo mais. Eu não revivi muito isso depois que aconteceu, né? Tanto é que quando eu recebi o convite, eu sou uma pessoa meio pacato e tal, eu fiquei meio pensativo e tal, mas eu tinha que colocar para fora, porque, como eu estava falando com o senhor antes, né? Até para dormir é difícil às vezes, entendeu? Porque eu tenho essa cena na minha cabeça. E eu pensei, eu vou externalizar isso daí para as pessoas, eu vou soltar isso daí, tirar, né? É bom para desabafar, né? Tirar esse peso também uma forma de desabafar, isso aí. Para poder porque aliviar. Eu acredito que, como aconteceu comigo, muitas pessoas também passaram por isso, né? Sim. E pessoas que perderam seus parentes. Eu vejo as redes sociais de amigos, tal, tudo mais. De vez em quando eu vejo, jamais serão esquecidos. E é uma coisa muito difícil, porque não foi um acidente que a pessoa se expôs, não foi nada que a pessoa foi praticar um esporte radical, se expôs, não foi a nossa atividade, né, militar, de policial militar, que a gente está exposto o tempo todo na rua. Foi uma tragédia. E ninguém está preparado para uma tragédia. Ninguém espera uma tragédia. Ninguém espera. Se a gente esperasse uma tragédia, ninguém iria morrer. Por mais que tenha lá em Petrópolis, a gente vê que tem ensaios, as pessoas vão vendo se acontecer isso, a Defesa Civil vai atuar assim, dessa maneira. A gente recebe alerta em celular e tal, mas a gente não espera uma magnitude dessa. Foi uma coisa surreal. Parecia que jogaram uma bomba, né, naquele local. Parecia que explodiram uma bomba e quando a gente olhou, tava tudo nos escombros. Devastador. E aí você diz, eu também estava lá, né? E essa dificuldade da gente esquecer, eu me lembro que eu ia pro banheiro, assim, ia tomar um banho, aquele momento que eu parava para refletir, eu ouvia vozes de pessoas pedindo socorro, sabe? E quando eu ia fechar meu olho para dormir, eu só via barro, era tudo marrom, e eu tentava tirar aquilo da minha cabeça e não conseguia desligar. Assim, foi realmente algo muito, muito impactante, muito assim, assustador, mas que a gente vai superando, né? As cicatrizes ficam, né? É a questão de ficar uma cicatriz, as feridas vão se curando, mas as cicatrizes ficam porque é uma história que a gente acabou vivenciando. O senhor falou a palavra superação, mas eu acho que a gente não vai superar isso, não. Isso daí vai ficar para sempre. Fica, né? Não, por mais que a gente queira esquecer, por mais que a gente tenta deletar isso da imagem, não sai. Eu vou falar aqui alguns diálogos que eu tive lá, que eu lembro como se fosse ontem. Alguns diálogos que eu tive com pessoas nos locais,
como se fosse ontem. No decorrer aqui do nosso bate-papo, eu vou chegar em alguns diálogos que eu passei por isso e guardo comigo até hoje. E eu vou falar coisas que eu presenciei e que eu acho que uma outra pessoa, de repente, não teria essa mesma forma de lidar com aquilo. Entendeu? Porque dentro de um dia, se eu for fazer uma conta ali, eu quase morri umas 5, 6 vezes. Dentro de um dia, em uns poucos passos de tempo. Nem na nossa atividade militar, a gente passa por isso dentro de um dia. E você foi contando que foi passando e as coisas foram acontecendo. Isso. Não é que eu nunca passei por nada na polícia. Já passei por vários revés. Mas dentro desse dia, especificamente para mim, foi o dia que eu tive a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance de viver de novo. Deu trabalho pro anjo da guarda. É isso aí. Deu muito trabalho. Dei trabalho pro anjo da guarda. E acabou se tornando um anjo da guarda também. Graças a Deus eu fui usado como instrumento, ferramenta. E aí, Moraes, conta aí pra mim. Chegou no posto de gasolina, caiu tudo, e aí você teve que sair dali, você estava com seus 2 amigos. Caiu tudo. Aí, mais pessoas... Porque eu sou uma pessoa bem conhecida no meu bairro. Eu cheguei mais na frente na loja, eu encontrei o pastor Joseph, estava assim, com 2 olhos arregalados, porque caiu a barreira, ficou prensado, né? Aí foram saindo, tudo mais. E eu fui vendo os postos. Agora eu lembro das pessoas assim, dá para lembrar. Quando eu cheguei mais à frente no posto de gasolina, tinha uma casa. E tinha umas 6 pessoas. Não, ali mora uma senhora. Ela deve ter uns 80 anos, está ilhada, tal. Aí eu falei com a Tabata, eu vou ali em cima ali, e vou tirar aquela senhora da casa. Ela falou, não. Ela aí começou a chorar. Como é que eu vou falar pros seus pais? Se tu morrer aqui agora, a culpa vai ser minha. Não, tu não vai. Ficou aquele dilema. Eu falei, eu vou ali. Só que a casa, essa enxurrada que a gente via saindo dentro da casa dela é igual esse vídeo que a gente acabou de ver. E tava saindo água por dentro da casa dela. E ela morava no 2º andar. Consegui acessar, pulei o portão, cheguei no 2º andar. Comecei a chamar, eu não vi ninguém dentro da casa. Aí, de repente, vi uma senhora. Me deu a pena de ver. Uma senhora com roupão. Ela estava com a roupa dela, mais um roupão. Só que a casa dela era de um telhado francês antigo, essas telhinhas colonial. E jorrava água dentro da casa dela. A telha não sustentou. E eu falei com ela, vamos sair? Aí ela falou, como é que eu vou sair daqui, meu filho? Como é que eu vou sair daqui? A gente estava no 2º andar, já não tinha escada para acessar, para voltar. Aí eu falei, pera aí, rapidinho. Aí um rapaz de uma empresa do lado me deu uma escada de madeira. Por cima do muro. Esticou a escada. Eu tentei pegar, a água bateu na escada levou a escada. Fiquei sem escada. Aí ela falou, não tem como sair daqui não, meu filho. Eu vou ficar aqui. Aí eu falei, vamos sair, minha senhora. Isso daí foi um dos diálogos que eu tive. Ela falou, não, vai dar tudo certo, Deus está comigo e tal. E veio uma onda de uma barreira, quebrou a casa dela. A metade da casa, eu com ela dentro da casa dela. Meu Deus do céu. Isso daí é uma coisa que pouca gente sabe. A Tabata presenciou isso. E ela não saiu. Aí eu fui até a janela da casa dela e falei, pessoal, ela não vai sair. Ela tá mais segura aqui, ela acha que tá mais segura aqui e vai ficar. Eu pulei do 2º andar, desci. E o coração? Foi a primeira pessoa que, tipo assim, eu falei, caramba, eu poderia ter feito algo e não consegui. Mas acontece que tem muitas pessoas que não conseguem fazer nada. E tem muita gente que consegue agir. No meu caso, eu consegui agir, né? Até por impulso, mas consegui agir. Não, foi. Graças a Deus não aconteceu nada com aquela senhora. Eu voltei lá depois, à noite. A casa dela continuou em pé. Ela já tinha sido socorrida depois da tragédia, graças a Deus. Bom, graças a Deus. Ela sobreviveu. Foi pela graça de Deus, porque não foi pela minha astúcia, nem pela minha vontade, porque eu queria, mas não dava. E ali já vi que o meu limite já tinha sido superado naquela situação. E foi a primeira coisa da tragédia que eu acho que eu fiz para tentar ajudar. Não, na verdade eu comecei ali no posto de gasolina, né? Chamando as pessoas. Chamando as pessoas. Mas a primeira coisa que eu tive uma ação assim de fato, né? E desci da casa, falei com a Tabata, eu vou seguir que eu tenho que ir para o da Serra. Ela falou, não, eu tenho que pegar meu filho no colégio. E o Diogo falou, eu vou ficar aqui. A gente chegou no entroncamento, em frente ao Hiper Shopping ABC, o mercado que tem lá, né? É como se fosse uma rua que vai em sentido ao da Serra e uma rua que volta sentido centro da cidade. A rua de baixo. Padre Feijó é o nome daquela rua. Eu já tinha visto que um ônibus foi arrastado. Imagina um ônibus. De turismo. Não foi um ônibus coletivo. Ele estava dentro do rio, um ônibus.
Ele foi passando, caiu dentro do rio. E a água batia ali naquele entroncamento, jogava água para cima. Eu falei, eu vou pelo outro lado da rua que tá mais baixo. Tava na altura da cintura. A gente foi descendo até a academia. Academia Leonardo da Serra, Academia New Life, o nome da academia. Aí tinha a Caixa Econômica, um consultório dentário. Aí a Tabata falou, eu não vou mais não, Vinícius. Eu não consigo andar. Ela realmente entrou num estado de choque, ela não conseguia se mexer mais, não conseguia. E mais à frente tinha uma barreira que tinha descido do Centro Racionalista Cristão. Uma igreja que tem ali, Racionalismo Cristão, se eu não me engano, uma igreja amarela. E aquela barreira ali estava no meio da rua, já tinha 2 ou 3 carros empilhados, e a onda batia ali e ia subindo, isso bem mais à frente. E eu já pensando como é que eu ia passar aquilo ali, porque nada ia me parar. Eu ia chegar em casa de qualquer forma. Tinha que saber como é que tava a família. Isso. Eu peguei e falei com a Tabata, vamos fazer o seguinte, tu vai ficar aqui. Eu peguei e coloquei ela dentro, atrás de uma coluna, dessa grossura, dessa largura assim mais ou menos, ó, uma coluna bem larga, que protegia bem as costas. Eu falei, tu não sai daqui não, então tu fica aqui, porque isso aqui vai cair também. Eu já estava vendo que a roteirista estava vindo. Isso é o quê? Dentro de um estabelecimento? Não, do lado de fora do estabelecimento. Porque dentro do estabelecimento, eu achei que estava mais perigoso do que ela ficar do lado de fora. Tanto é que, de fato, eu acertei nesse ponto. Por quê? Deixei ela ali e segui até o centro, até a igreja, né? Racionalismo Cristão ali. Aí eu estava pensando como que eu iria atravessar, porque a rua já estava alagada, já estava na altura da cintura, carro sendo arrastado ali, estava muito forte. E quando eu olhei para cima, assim, em frente, estava no estacionamento do shopping, as pessoas estavam no último andar do estacionamento, começaram a gritar. E eu consegui escutar, apesar daquela... Parece que gritaram tanto. Tá caindo tudo, cuidado. Aí eu olhei assim para trás, tinha um apartamento assim, de 2 andares. E não dava para eu ver o que estava acontecendo atrás. E eu escutei um barulho como se fosse uma explosão e começou a tremer tudo. Tremendo tudo. E parecia uma cena de filme apocalíptico. Quando eu olhava assim, as pessoas apontando, eu fui e mergulhei. Mergulhei ali, pensando que eu ia conseguir nadar até o outro lado para sair. Né? Pensei que eu ia conseguir levantar do outro lado e sair. Só que, enquanto eu estava sendo arrastado na rua, sim, a barreira caiu justamente na academia, aonde eu deixei a Tabata. Caiu ali a barreira, caiu no consultório dentário, na Caixa Econômica. Aquilo ali foi um negócio que veio explodindo tudo. E essa barreira fechou a rua. E dali foram ejetadas 2 pessoas, se eu não me engano. Tanto é que teve gente que foi encontrada em outro bairro, foi arrastada dali. Mas quando essa barreira caiu e fechou a rua, foi a minha salvação. Porque subiu o nível da água, eu consegui nadar e me agarrei na porta do mercado. Isso você estava sendo arrastado. Quando arrastado. Você mergulhou, a água foi te arrastando. Eu estava arrastado, eu estava com a farda, pistola na cintura, carteira, ali eu já perdi tudo. Eu estava com a blusa por cima da farda, já arrancou tudo. Foi embora, carteira, a chave do carro. O carro para mim já tinha sido perdido, então não ia fazer falta. Chave. A pistola ficou na canela. Aquilo foi batendo assim, ó, na minha perna. Ela estourou minha canela toda. Arrebentou tudo. Eu consegui segurar na grade. E a água subiu ali o nível e foi embora. Aquela barreira ficou. Quando eu olhei assim, eu falei, poxa, perdi a Tabata. Porque aquilo abraçou aquilo tudo. Onde exatamente ela estava? Aonde eu deixei ela. Perdi a Tabata. Minha cabeça já... Falei, pô... E comecei a gritar ali no mercado, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu já comecei a gritar também, fiquei numa situação que eu estava precisando de ajuda. E quando a gente está em situação de luta ou fuga, é aí que a gente vê a força que a gente força que a gente tem. Eu vi gente dentro do mercado que poderia ter aberto aquela porta para mim. E saíram correndo. As pessoas saíram correndo. Eu me agarrei ali, me ajeitei. Você acha que saíram porque acharam que se fosse te ajudar ia morrer? É, com certeza. Porque até dentro do mercado entrou água. Então as pessoas fazem uma opção. Você diz ali que é perto daquele extra, é um extra? É o extra, supermercado extra. As pessoas fazem opção pela própria vida, né? Uhum. E eu agarrado ali, consegui me ajeitar, subi no canteiro e vim pelo canteiro. Vim pelo canteiro, até chegar no Alto da Serra. Quando eu chego no Alto da Serra, no colégio estadual, colégio municipal EMAS, né? O pessoal chama de EMAS ali. Já tinha um monte de criança no meio da rua.
aquilo ali, caiu uma barreira naquele colégio e as pessoas foram ejetadas para fora do colégio. Só que eu tinha que chegar em casa, né? Tava com esse porém. É perto da tua casa, esse colégio? Bem perto. Já tava bem perto de casa. E eu já tinha passado por aquilo tudo lá atrás. Eu falei, eu vou para casa. Quando eu passei pelo colégio, eu escutei, socorro, socorro. Pedido de socorro. Eu até falei no documentário, né? Que ali tu tem um dilema moral muito grande. Lá atrás no mercado, as pessoas, né, fizeram uma opção. E eu fiz uma opção. Eu falei, eu vou para casa. Na minha cabeça já falei que é para casa. E eu pensei muito no meu pai, na minha mãe. Isso daí é coisa de segundos, né? Uhum. E eu mudei de ideia. Falei, eu vou pro colégio. Subi o pronto-socorro. E tem uma distânciazinha mais ou menos de 1 metro, 1,5 metros para atravessar do pronto-socorro pro telhado do colégio. Eu tava já subindo no telhado. E o pessoal lá da saúde, né? Pensaram rápido, colocaram uma maca para atravessar pro telhado. Mas... A frente da escola tomada. Tomada. Ninguém passava, ninguém entrava. Não dava. E aí o pessoal falando, não, tem um montão de criança lá dentro. Como é que foi? Como é que te acionaram? Ou não te acionaram? Você viu aquela situação? Eu vi a situação. Viu a situação? Eu vi a situação. E assim, é bem difícil, né? Quando você diz a questão do dilema moral, porque a gente está pensando, né? Minha família. A minha família está me aguardando, a minha família está me esperando, mas também tem pessoas aqui que estão precisando, que eu posso ajudar. E aí, mais uma vez, você foi usado por Deus, né? Para te abençoar e você conseguir essa missão. E ali no alto da serra, ali, quando eu cheguei perto do colégio, veio o dilema moral, né? Vou para casa, ajudo as pessoas. E eu olhei assim da rua, dá para ver a janela. E só vi um monte de rosto ali. Um monte de rosto. Isso na escola? Na escola. As crianças tudo ali. Tudo ali. Dá pra ouvir elas gritando, pedindo socorro? Dá pra ouvir nitidamente até hoje. Tem como saber as vozes que estavam gritando ali. E quando eu cheguei ali no pronto-socorro, o pessoal da saúde teve uma sacada muito boa de colocar uma maca para atravessar. Mas e quem tomava coragem para passar primeiro ali no telhado, né? Uhum. Porque a parte de baixo do colégio estava passando um rio. Já estava perdida a parte de baixo do colégio. E aí essa maca ficava de um muro para outro? De um muro para outro, só na beiradinha. Uma maca... aquela maca de hospital, aquela de metálica. Isso. Quando eu bati o coturno ali na maca, escorreguei. Já veio de primeira. Aí eu falei, eu vou pular e vou segurar no muro do colégio. Quando eu pulei e segurei, tem uma platibanda larga, né? E uma chapa metálica, minha mão escorregou. Caraca. E eu falei, vou cair. Meu Deus do céu, vou cair. Consegui me ajeitar. Coloquei uma outra mão. Subi. Fui até a sala de aula, por cima do telhado, olhei as crianças lá, uma situação ali desesperadora. E eu vi que estava vindo uma outra pessoa para subir também. Voltei, subiu. Ele trabalha até numa barbearia em frente ao colégio. Ele subiu também e a gente fez tipo uma... foi a coragem, né? As pessoas queriam fazer, mas não tinham coragem. Uma Quando corrente. você foi, a gente fez uma corrente ali. Levou todo mundo contigo. A gente fez uma corrente. Então eu pegava a criança, eu arranquei a janela. Eu passo lá pelo colégio até hoje, a janela tá arrancada. Arranquei a janela, o diretor do colégio ia passando as crianças. E eu pegando as crianças, entregando para ele ia entregava pro pessoal no hospital. A gente fez aquela corrente ali e tal. E outro diálogo que eu lembro, como é que a gente tá em situações difíceis, né? E quando as crianças dão valor pro pai e pra mãe que tem. Teve uma criança que saiu da sala de aula, eu peguei a mochila dela e joguei. Ela falou, não, foi meu pai que me deu essa mochila aí. Aquele negócio mexeu no meu coração de tal forma. A criança estava numa situação vulnerável, de vida ou morte, mas ela sabe o valor do trabalho do pai dela, da mãe dela. A dificuldade que foi para comprar aquela mochila. Aquela mochila. Eu peguei a mochila dela de volta, coloquei nas costas dela, ela veio andando, chegou na maca. As crianças estavam com temor de perder o material do colégio. Era um colégio público, né? Colégio público. Aquilo ali me fez refletir muito. Isso daí foi mais um dos diálogos que eu tive, que eu lembro. As coisas assim vêm nítidas na memória, né? E ali, aquele colégio ali devia ter aproximadamente umas 100 crianças naquele dia. Algumas foram ejetadas, né? Porque tu falou que era por volta de 4, 5 horas, Isso. é horário de aula normal, né? Algumas foram ejetadas direto, né?
e outros estavam em sala de aula. Foi passando. Ali em cima devia ter por volta de 40 a 60 crianças. Fiquei um tempo ali tirando a criança dali. Aí, nesse meio tempo, já subiu mais uma pessoa, ficou 3 pessoas no telhado e os profissionais da saúde pegando as crianças e mandando para o hospital. E em frente ao hospital tem uma academia de jiu-jitsu. O professor Smith, ele pegou as crianças, colocou todo mundo dentro da academia. Ele pegou os kimonos da academia, tava tudo embalado, novo, pra tu ver quando a pessoa se dispõe a ajudar, ela não pensa no material. Ele foi rasgando a sacola e colocando nas crianças, porque frio, chuva, molhada. Isso aí. E foi um pouco de criança pra academia, um pouco de criança pro pronto-socorro, e ali naquela luta ali, conseguimos evacuar. Uma coisa que eu fico impressionado é que a gente estava no 2º andar do colégio e tinha barreira no 2º andar. As salas de aula tomadas de lama. Caramba. Tudo empilhado, as carteiras, as paredes quebradas, o fundo assim, ó, tava quebrado. Tu via aquela de trás, cachoeira, né? Isso aí, as crianças estavam encurraladas ali. E conseguimos tirar. No final, todas desceram, são salvo, graças a Deus. E eu já estava indo para casa de novo, né? Só que aí começaram a gritar de novo, socorro, socorro. E no andar de baixo, tinham 2 crianças soterradas. Caramba. 2 crianças soterradas. E cheio d'água lá embaixo. Cheio d'água. Voltei pra ali, tinha uma pessoa lá dentro. Só que a gente estava de mãos atadas. Soterrada a parede em cima das crianças, a parede do colégio quebrou, ficou ali. E tinha algumas crianças assim, encurraladas no canto. Aquelas que deu para tirar mais rápido, né? A gente já foi tirando. Calma, vamos tirar todo mundo, ninguém vai ficar para trás. Eu já tava com esse espírito já. A partir do momento que eu fui pro telhado, eu falei, ninguém vai ficar para trás aqui também não. Até a última criança vai sair todo mundo. Fomos tirando quem tava ali acuado no canto e tal. E quando eu cheguei dentro da sala de aula, tinha uma criança em pé, com a perna presa na parede. E eu olhei para baixo e senti só uma mochila. Quando eu fui levantar a mochila, tinha uma criança presa na mochila. Ela só colocou o rosto para fora, assim, ó. Só o nariz. Que isso? Então você viu uma mochila, achou que era só uma mochila. Quando você puxou, tinha uma criança tinha uma ali criança. E só tava respirando. E quando eu levantei, ela puxou aquele fôlego. Já tava nas últimas, então. Isso é uma coisa também que no documentário não fala. Isso foi uma coisa que ocorreu. Ela puxou aquele fôlego. Aí eu fui no que tava em pé, coloquei a mão nele, eu senti uma tensão, falei, isso é choque? Porque minha cabeça tava tão na adrenalina. Isso nesse que tava com a mochila? Com a mochila e o outro também. Eu senti que eles estavam tomando choque ali. Os dois tomando choque. Tava recebendo descarga. E eles também estavam tão na adrenalina que eu acho que eles não sabiam que estavam tomando choque. Em frente tem um material de construção. O camarada de lá começou a jogar corda, picareta, cavadeira. E eu, como falei aqui no início, eu trabalho com obra. Eu sei fazer as coisas. E eu pedi para uma pessoa começar a quebrar a parede do lado de fora para poder acessar as crianças, para poder desencarcerar. E a criança que estava embaixo estava presa pelas 2 pernas e pelas costas. Caramba. Ela estava meio que dobrada embaixo de uma outra criança ali. Aí apareceu um camarada, falei, segura essa criança aqui, não deixa ela baixar não, que eu vou tentar dar um jeito nisso aqui. E começamos a quebrar pedra, apareceu mais gente. Aí eu falei, ó, a gente não tem como desistir, vamos tirar essa criança daqui. Mais gente da comunidade, né? Acho que devia ter umas 6 pessoas ali dentro, ali, imbuídas naquilo ali. E o tempo foi passando, não conseguia tirar a criança, não conseguia. Aí teve uma hora que a gente conseguiu fazer uma alavanca e conseguimos tirar a criança que estava na dificuldade maior, que estava embaixo. Saiu, entreguei ela para uma pessoa e levaram para o hospital. Eu já estava cansado. E tudo que a gente colocava a mão era choque. Já estava cansado e o pessoal já começa a desistir, né? Tá doendo, tá tomando choque. As pessoas desistindo. Eu falei, não vamos desistir não, vamos tirar. E a escola, quando tem uma escada em L assim, eu olhava assim, uma pedra assim que tampou assim, eu conseguia ver a parte do 2º andar. E eu pensando, se essa pedra cair, tá todo mundo morto. Aqui vai ser complicado. Comecei a pensar melhor, peguei uma pessoa e falei, tu fica aqui olhando pra gente, se essa pedra se movimentar, e ficou uma pessoa ali, e de lama até na coxa. Ali tava lama pura, lama pura. E essa pessoa ficou ali, olhando,
O cara que tava quebrando desistiu. Por quê? Batia, tomava choque. Encostava na parede, tomava choque. Eu peguei a marreta e comecei a abrir um buraco. Fui abrindo um buraco, e tomando choque. Botava a mão ali, era choque. Quando consegui abrir aquele buraco ali, eu vi o que aconteceu. A barreira quebrou, a parede do colégio, a parede veio arrastando todas as carteiras. Esse garoto já estava saindo da sala de aula. É bem próximo da porta. Bem próximo da porta. A carteira veio Cravou e prensou ele no tornozelo. O tornozelo não tem como tu tirar, é osso. Ficou prensado ali, entre a parede e a carteira metálica. E uma pedra que tu não conseguia mexer. Imagina em quanto de cima. dor aquela criança devia estar sentindo, cara. E ela não chorava. Ela ficou... Aí eu peguei e falei com ele, tu vai sair daqui, cara. Tu vai sair daqui vivo. Fica tranquilo, eu vou te tirar daqui. Tu vai sair daqui. As pessoas ali, em torno ali, falei, gente, vamos tirar. E nada de sair. Eu sentei assim, um pouco assim, porque eu tava cansado. Olhei pra cavadeira e falei, acho que eu vou tomar uma atitude drástica. Eu pensei em cortar a perna do garoto. Eu juro pra você que passou aquilo ali na minha cabeça. Eu falei, eu vou tirar ele. Vai sair. E já tava pensando, vou tirar o hospital, tá do lado. Aí eu peguei a marreta de novo, voltei pra fora, dei uma quebrada ali. Quando abri, eu vi o fio que tava dando choque na gente, o fio todo desencapado ali, dando choque. Eu falei, me dá a cavadeira aí. Aí eu peguei a cavadeira, coloquei por baixo da carteira e fui fazendo a alavanca. E o pessoal que tava em volta ali com o garoto, eu falei, filho, tira a perna, pelo amor de Deus, filho, tira essa perna. E fui conversando com ele e coloquei a mão por baixo, isso tudo dentro da... Eu do outro lado da parede. Ele do lado de dentro da sala de aula, do outro lado. Tira a perna. Quando a perna dele deu aquela mexida, alguém que tava com ele puxou com tudo. Saiu a perna dele. Não perdeu a perna, né? Ele saiu, desencarcerou daquele lugar. Aí eu saí, fiz a volta, peguei aquele garoto no colo, saí dali, porra, uma gratidão. E levei ele pro hospital, entreguei no hospital. Quando eu cheguei dentro do hospital, porque eu não entrei no hospital nesse período todo, né? O hospital tava alagado também. Caramba. Tava tomado de água. Os pacientes, o médico correndo com o paciente pra lá e pra cá. Aí eu falei, pô, o hospital não tem nenhum lençol, cara. Foi tudo embora. Eu saí do hospital, fui tomando coragem pra ir pra casa, porque a água deu aquela acalmada. Quando eu virei a esquina da minha casa, eu olhei, encosta tudo. Desceu tudo. Eu falei, porra, vai ter que ir pra casa. Agora ferrou. Aí fui subindo já, chorando por dentro, assim. Já imaginando o pior, né? Fui subindo. Quando eu olhei pra direita assim, minha casa fica no final da rua. Eu falei, caramba, minha casa tá lá. Graças a Deus. Fui pra casa, cheguei em casa, falei com a minha esposa, porra, passei por uma situação agora que eu quase morri. Minha esposa, o que tá acontecendo? Eu falei, quase morri. Todo mundo desesperado, porque você não sabia deles, eles não sabiam de você. Aí a Mirielle, uma menina que tava no documentário, ela falou assim, o Vinícius me tirou lá de dentro do colégio, porque ela já tinha ido pra minha casa, tava lá em casa. Porque ela mora ali no... Ela sabe andar ali, né? Foi lá pra minha casa. Aproveitar que você falou nisso. Toda hora a gente tá falando sobre o documentário, então assiste aí, a gente vai deixar o link, tá bom? Na nossa descrição aqui, do documentário que nós temos aqui no nosso canal da TV PMERG. Cabo Moraes, a história de um herói anônimo. Mas vamos deixar o link aqui para vocês assistirem, tá bom? Aproveita aí, já deixa aquele seu like, siga o nosso canal, vamos seguir na nossa meta. Moraes, falando dessa menina, eu queria pedir, bota o vídeo, a gente tem um vídeo, a gente extraiu desse documentário um pedaço desse vídeo. Eu sou uma sobrevivente que no dia 15 ocorreu um monte de tragédias e no dia 15 foi um dia muito difícil, porque quando começou a chuva, eu fui lá embaixo no pátio beber água e quando eu vi, a escola já estava toda cheia de água. Subi correndo para dizer para os meus amigos e ninguém acreditou em mim. E quando começou a chover, começou a fazer um barulho muito forte. Eu comecei a ficar assustada e começou a entrar água dentro de sala, no segundo andar. E todo mundo ficou desesperado, gritando pro lado de fora, tentando pedir socorro. E na hora a gente viu o Moraes, ele conseguiu ajudar a gente, ele conseguiu me
atirar pela janela. E eu só tenho que agradecer a ele, porque se eu não tivesse visto ele na hora, eu poderia estar lá, morta, sem ver minha família. E eu só tenho que agradecer ele, porque ele salvou eu e ajudou as pessoas que moram aqui perto da minha casa também. Eu só tenho que agradecer, porque eu acho que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Ai, rapaz, eu não sei nem como reagir. Isso daí é pesado demais. Rapaz, não tem como. Difícil, hein? Vamos beber água? Acabou aqui, não consigo mais contar. Vamos beber água. Vamos respirar, porque é difícil. Jesus. Não tem como não se emocionar. É a cena muito forte. É um depoimento muito forte, mas que a gente vê a gratidão, né? A gente consegue enxergar o tamanho do nosso ato em cima de uma situação dessa. E assim como ela, tiveram outras crianças, até no próprio documentário a gente percebe que tem outras crianças agradecendo, outras pessoas falando. E assim, um ato muito nobre que você fez. Mas já bebeu água? Rapaz. E aí a gente parou, você tinha ido em casa, né? Você Tinha encontrou ido em casa. a tua família, tá todo mundo preocupado. E aí você falou com sua esposa que tinha acontecido alguma coisa muito ruim e tal, tinha quase morrido, e aí encontrou esse anjinho que tava aí, que contou mais ou menos a história. E o interessante é que ninguém lá de casa sabia o que estava acontecendo. Porque eles não sabiam. Tipo assim, as coisas acontecendo a 20 metros de distância. Teve umas barreiras que aconteceram do outro lado da rua, atrás. E a nossa casa ficou intacta, né? Até lembro de uma passagem, 10 mil, né? Cairão do seu lado, sua direita, e 1.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Parece que aconteceu isso comigo. E Deus guardou minha família, graças a Deus. Amém. Rapaz, eu fiquei emocionado com isso aí agora. Mirielle. E ela tava dentro do colégio. Ela tava no colégio. Tava no colégio. E ela tava na tua casa? Quando tu chegou? Ela foi pra minha casa, porque ela mora bem perto da minha casa. É caminho. Então as pessoas, a família dela ficou, a avó dela ficou lá, se eu não me engano a mãe dela ficou lá, ela ficou lá. O sogro do meu amigo de infância que faleceu estava lá em casa, o filho dele. Olha que cena. Só que até então eu não sabia que tinha acontecido mais à frente, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe, dá cobertor aí, que o hospital não tem coberta nenhuma. Mãe, que coberta? Falei, coberta, o pessoal se cobrir, tá todo mundo lá. A minha mãe foi abrir o armário, pegou as cobertas, tudo me deu. Tudo que tinha, vai. Eu desci com aquelas cobertas nas costas. Já sabia que tava todo mundo bem. Isso, e fui entregando lá no pronto-socorro. Ali no colégio tem uma história triste, né? Teve uma menina que faleceu ali, no primeiro momento, ela foi ferida fatalmente. Não teve o que fazer. Tanto é que na hora que eu cheguei, ela já tinha sido removida, na parte de baixo do colégio. Ela estava na parte de baixo do colégio. E desci com os cobertores, né? Entreguei no hospital e vim voltando para casa, dando graças a Deus, né? E quando eu cheguei em casa, já tinha mais gente lá em casa. Sem luz, minha mãe fazendo um café, acendeu uma vela para fazer uma oração, minha esposa. Aí eu falei com a minha esposa, aconteceu uma coisa complicada. A Tabata, acho que ela morreu. A menina que eu tinha deixado lá na Caixa Econômica, né? Eu acho que ela morreu porque caiu uma barreira lá. Quando eu tava sendo arrastado, a minha esposa, arrastada de quê, gente? Minha esposa não entendendo nada, né? Falei, quando a barreira caiu, ela, que barreira? Tal. Falei, enfim, acho que a Tabata morreu. E a minha esposa não entendendo nada. Elas não sabiam da proporção da gravidade. De da nada gravidade. Que porque ouviram barulho, deslizamento, chuva, mas não sabiam. Não sabiam. Em falar em proporção, bota pra gente aquele terceiro vídeo aéreo, por favor. Só pra gente poder ter noção do que a gente tá falando aí. Isso aí é o Morro da Oficina. Isso aí. A sua casa é por aí. A minha casa fica um pouco mais à esquerda do vídeo aí. E aí, assim, a gente consegue ver o tamanho da proporção. Isso aí já foi no dia posterior, né? As pessoas tentando ajudar, tentando
E eles são pessoas da comunidade que estão ali. Pessoas que perderam parentes, que se enganjaram também na missão ali de buscar. Porque no primeiro momento a gente busca por vida, né? Sim. Estava buscando por vida. Aí a gente vê o tamanho do destroço, ali né? A casa de um militar do exército, ele estava procurando a família dele. Os amigos dele do exército ficou lá com ele também. A gente vê todo mundo trabalhando. E assim, cara, foram cenas, a gente Aquele ali também é militar do exército, que tá ali embaixo ali. Até hoje ele é militar. A gente foi convivendo, a gente foi tentando ajudar, tentar fazer. Chegou um momento, Moraes, que assim, eu me assustava. Quando passava 3, 4 dias, né, do fato, todo mundo já não tinha mais esperança. Foi o momento que eu fiquei mais triste, foi depois. Porque quando eu comecei a andar na cidade, né, a gente viu a cidade arrasada. Cidade arrasada. E aí eu via, cara, às vezes eu tava andando, tava patrulhando, tentando ajudar, e eu via as pessoas comemorando, eu corria para ver o que estava acontecendo, acharam alguém com vida. Não, eles estavam comemorando porque encontraram um corpo e ia poder enterrar com dignidade aquela pessoa. Para fazer um velório. Isso aconteceu muito lá. Sabe? E Isso aí aconteceu muito lá. E pode tirar. E aí a gente, sabe, eu fiquei assim, apavorado, eu ficava vendo aquelas situações bem difícil. Mas, vamos lá, voltando. Vamos lá. Voltando ali ao colégio. As pessoas às vezes perguntam, poxa, mas como é que tu teve esse feeling, essa coragem para fazer isso? Eu lembro que um vizinho uma vez falou comigo que em 88 caiu uma barreira lá onde a gente mora também. Foi uma tragédia que teve em Petrópolis grande e uma pessoa ficou presa ali, soterrada. E foram chamar o meu pai. Lá onde a gente mora, as pessoas chamam muito a gente para ajudar. Se alguém passar mal, primeiro socorro, a gente está sempre ali disposto a atender. E foram chamar meu pai. O meu pai, quando viu aquela situação, ele falou, poxa, eu vou chamar o bombeiro. Naquela época não tinha telefone, ele foi correndo até o quartel do bombeiro. Meu pai era novo, né? Foi até o batalhão do bombeiro e ficava a 1 quilômetro mais ou menos de distância, não era longe. Ele foi e informou. Aí o pessoal do bombeiro falou, aconteceu uma tragédia muito grande, isso foi em 88. E a gente está sem equipe aqui. E ele voltou correndo, arrancou a janela da casa do camarada lá e conseguiram tirar o cara com vida. Cara. Isso ficou na minha cabeça. O meu pai sempre foi uma pessoa solícita a ajudar as pessoas. Até hoje. Às vezes ele é solícito até demais. Eu fico meio aborrecido com ele. Falo, pai, você é solícito demais. Aí meu pai falou, você também é assim. Mas eu não percebo também, entendeu? Às vezes eu faço as coisas sem perceber. E realmente, a gente é o espelho, né? Que nossos pais fazem por nós. A gente vai aprendendo as coisas ali de casa. A minha mãe sempre engajada ali também na comunidade, ajudando na pastoral da igreja, pastoral da caridade. Então eu fui criado nesse meio, né? Eu sou uma pessoa meio carrancuda, às vezes, mas eu estou sempre disposto a ajudar. Sempre disposto a ajudar e tive os exemplos dentro de casa. Né? E voltando lá no assunto. As pessoas estavam lá em casa. O que eu fiz? Deixei as cobertas no colégio, voltei para casa. Eu falei, eu vou dar uma olhada para ver o que aconteceu em torno, porque falaram que caiu tudo aqui. Quando eu desci para a rua de Ferroviários, não tinha acesso, porque estava tudo cheio de lama. Tudo cheio de lama. Eu voltei, porque eu conheço lá onde eu moro, subi pelo morro, né? E quando eu cheguei à casa que eu morava lá em cima do morro antigamente. Agora eu moro um pouco mais embaixo. A casa tinha caído também lá. Caramba. E quem morava lá, quem estava morando lá era o meu tio, né? A família dele. Tinha bastante criança dentro de casa. Graças a Deus, ninguém ficou ferido ali naquela desastre da casa ali. Encontrei alguns, falei, tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Tá todo mundo bem. Tal, tranquilo. E desci, falei, vou lá na Frei Leão. Quando eu desci, encontrei a esposa do meu amigo. Ela pegou e falou assim, o Nirli tá em casa. Aí eu falei, na Frei Leão? Ela falou, ele tá na Frei Leão. Eu falei, mas ele ligou pra mim ontem e falou que só ia chegar como se fosse na data, no dia 20, no dia 15, ele chegaria no dia 16, o que ele tá fazendo? Não, é que ele veio antes pra me fazer uma surpresa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou pra lá agora, ver se eu encontro ele. E corri pra lá. Quando eu cheguei lá, pela rua de baixo não tinha acesso. Voltei pela rua de cima, pela casa de outros moradores. E quando eu olhei aquilo, eu vi aquilo ali arrasado. Devastado. Eu não estava tendo muito acesso por lá. E só escutava socorro, socorro. A rede de energia saindo faísca, gás vazando. Era muito gás vazando.
Aí eu voltei pela rua de baixo. Virei ali à direita. Perto da casa de um major, do pai do major, que mora ali também, seu Benítez. Ele já tinha até saído de casa, graças a Deus. Quando eu consegui acessar ali a rua, eu vi que a casa dele já não estava de pé. E esse local que eu entrei ali, parecia que era uma pedreira. Era meio que um buraco ali. E tudo que veio caindo de cima, veio caindo ali. E o que era uma parte baixa, ficou plano e alto. Ficou um planalto, ficou alto. E a casa dele já não tinha mais. E nesse meio tempo veio o cunhado dele. Olhou pra mim. Cadê o Nirley? Eu falei, irmão, se ele tá em casa, eu acho que... Aí ele começou a chorar ali mesmo. Começou a chorar e saiu. Aí eu comecei a andar ali naquele meio pra ver se encontrava alguém com vida, né? Tal. E pedido de socorro mais acima. Quando eu tô voltando, nessa área ali que eu consegui acessar, não tinha ninguém ali. Veio um rapaz, um senhor, desceu pra uma escada ao lado. Falou, opa, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Tu não tem como me ajudar a pegar minha mãe, não? Eu falei, tem, pô. Tua mãe tá onde? Aí ele falou, essa casa aí, ó. Era a única casa que tava em pé. Aí ele pegou e falou assim, ela mora aí. Eu falei, tá, beleza, eu vou entrar. Aí eu bati na janela. Eu falei, pô, mas não tem ninguém atendendo. Ele falou, pode abrir a janela. Eu fui, quebrei uma maleta da janela e arrombei a janela. Arranquei, literalmente as 2 bandeiras da janela eu consegui arrancar. Pulei a janela. Essa cena também, ela fica na minha cabeça até hoje. Um copo de café em cima da mesa, um pacote de biscoito traquinas. Tinha alguém tomando café ali, cara. Tinha alguém ali sentado naquela mesa. A metade da casa destruída, o andar de cima ainda estava em pé. Eu falei, não tem ninguém aqui não, amigo. Ele falou, tem mais um andar para baixo. Eu fui na escada, desci, aí eu já fiquei com medo. Aí eu desci, a água batendo na cintura, eu encontrei uma mulher lá dentro. Ela falou, meu filho, pega a minha neta que tá aqui do lado e tira ela pra mim, por favor. E ela tava prensada entre a mesa e a parede. Quando eu olhei pro lado assim do quarto, a casa já não tinha mais aquela parte ali. Meio que a casa caiu, a parte de baixo ficou indo em cima dos escombros. Ficou uma coisa meio... Eu comecei a conversar com ela e tal. E vi uma onda de uma... Porque lá, quando caiu a barreira, continuou caindo aquela lama. E tudo que estava ali atrás da casa pesou. E caiu tudo ali dentro daquela sala ali. Era só uma salinha, ela prensada no cantinho. Ela já estava dentro de um quarto assim, aquele negócio subiu. Aquilo caiu tudo. A água espirrou pra cima, eu agarrei na escada que eu subi. E fiquei ali um tempo olhando. Quando eu olhei, já tava tudo soterrado. Eu pensei, como é que eu falo pra esse cara? Que a mãe dele acabou de falecer. E eu conversei com ela segundos antes. Subi a escada. Aí ele falou, tu viu alguém aí? Eu falei, amigo, acho que não tem ninguém em casa. Tem que procurar em outro lugar. Eu não tive coragem de falar com ele. A cena que eu vi. E essa cena aí é uma cena que poucas pessoas sabem. Pessoas bem íntimas minhas que sabem dessa cena. Uma coisa que me deixa aborrecido demais, que depois de alguns dias, eu vi um vídeo de uma pessoa que foi lá para fazer YouTube, mídia e tal. Ele tava sapateando em cima de uma pessoa morta sem saber. Quando eu olhei aquele negócio me deixou tão revoltado. As bandeiras da janela, ele subiu ali, entrou e começou a gritar, tem alguém aí, não sei o que lá. Isso dias depois, né? E quando eu saí dali, eu falei, eu vou ter que procurar um bombeiro para tentar tirar aquela mulher ali e tal. Saí dali, e quando eu saí daquela área ali, encontrei a esposa desse meu amigo. E aí? Conseguiu ver ele? Eu não consegui falar com ela. Saí de perto dela, fui andando. Eu falei, eu tentei, mas eu acho que eu não consegui não. Saí andando e eu perguntei, alguém chamou o bombeiro? Falou, ó, o bombeiro não vai chegar não tem condição, o bombeiro tá espalhado pela cidade toda. Tanto é que o bombeiro foi chegar, naquela madrugada eles chegaram a pé, eles subiram pela Serra Velha a pé,
não tinha o que fazer ali. Aquela área ali estava devastada. Dei a volta de novo, procurei mais gente. Tinha um senhor que veio a falecer no outro dia, se eu não me engano. Faleceu no outro dia, ficou preso ali sobre os escombros e tal. E ali eu falei, pô, agora o trabalho aqui é socorrer as pessoas para tentar fazer um funeral, né? Tentar fazer um funeral. E voltei para casa. Quando eu voltei para casa, a minha esposa falou assim, a Tabata apareceu aqui e falou para mim que você morreu. Eu falei, poxa, eu pensando que ela que tinha morrido. A Tabata, por incrível que pareça, ela sobreviveu. Ela ficou presa ali entre E ela viu aquilo tudo acontecendo. Ela viu tudo, ela pensou que eu tinha ficado soterrado e eu pensando que ela tinha ficado soterrada. Ela passou lá em casa, falou com a minha esposa. Imagina a cabeça dela pra ir na tua casa, pra contar, né? É porque, na verdade, as pessoas... Eu moro bem na passagem, as pessoas passam em frente à minha casa. E ainda né? bem que tu tinha chegado lá antes. Já tinha chegado, já ficou mais tranquilo. Se ela tivesse chegado antes de você, acho que... E uma outra situação que me quebrou bem também foi a situação que quando eu voltei em casa, a minha mãe bebeu um café e tal. Aí eu fui para um canto, a minha esposa veio, me deu um abraço. Aí eu falei com ela, o Nirley faleceu. E quando eu falei com ela, que aí eu parei para reparar na situação, eu vi o filho dele lá na minha casa. Caramba. No colo do sogro dele. Aquilo ali me quebrou o coração, me partiu o coração de tal forma. E depois que eu fiquei sabendo que o Nirley não faleceu sozinho. Ele faleceu junto com a filha dele. Lá na tragédia. E eu tive uma bênção assim, de não ter encontrado ele, porque eu fiquei ali escavando vários dias. E no dia que ele foi encontrado, eu fui num velório. Porque a gente encontrava as pessoas... Quando era mais chegada, a gente ia no velório também, né? Nem tomava banho, nada, ia cheio de lama mesmo, pegava a moto, ia no velório e voltava para escavar. E nesse dia eu não fui nem no velório, eu estava no batalhão. Aí uma pessoa me ligou e falou, ó, ele foi encontrado junto com a filha dele abraçado. E uma outra cena que me deixou ali desequilibrado foi a mãe dele, que eu encontrei lá. Ela toda roxa. E por incrível que pareça, ela também ficou soterrada num outro bairro. Caramba. No bairro Vila Felipe. Caiu tudo lá naquele bairro. Ela e a irmã dele também ficaram soterrados. Graças a Deus conseguiram sair com vida dali. Você diz a respeito do cemitério, sepultamento, as pessoas não têm noção de como ficou aquilo ali. Eu me lembro na época, era comandante de companhia, e o comandante tinha pedido para eu atender um pedido de um juiz de lá. Esqueci até o nome dele agora. E aí, qual era o pedido? Fui até ele, ele falou, meu filho, os carros da funerária não estão conseguindo sair do ML e chegar no cemitério. Eles estão demorando 2 horas para chegar, 3 horas para chegar, os corpos estão se acumulando aqui, a gente não está tendo espaço para colocar os corpos, porque a gente não está conseguindo levar os corpos para velar. E a família está esperando, está desesperadora. É a situação desesperadora. E aí, o que a gente teve que fazer? Por quê? O que acontecia? A cidade parou. Só tinha uma via ali que era a rua da... Acho que é a Rua da Usina. Esqueci o nome daquela rua ali principal. E só tinha aquela rua lá. Então, você tinha as pessoas que estavam curiosas, que queriam ir lá só para ver, porque a gente abordava. Filho, o que você está fazendo aqui, cara? Não, eu vim aqui para saber como é que tá, para ver como é que tá as coisas. Tinha os curiosos que atrapalhavam. Muito. Você tinha as pessoas que realmente queriam ajudar, você tinha as pessoas que estavam querendo buscar informação de familiar, então aquilo ali foi afunilando de uma tal maneira que engarrafava. E aí o carro da funerária não conseguia passar. O que a gente teve que fazer? Peguei o meu grupamento de moto e a gente ia de espécie de batedor na contramão, abrindo espaço para os carros da funerária passar. E a gente ficou ali uns 4, 5 dias fazendo isso seguidos, para a gente conseguir dar o mínimo de dignidade para aquela família, aquela pessoa que tinha passado por aquela situação. E assim, as pessoas não têm ideia daquilo, né? E é o que eu falava para os policiais lá, eu falei, pessoal, esquece trabalho de polícia. Agora a gente tem que fazer o trabalho de assistencialismo mesmo, a gente tem que ajudar, tem que cuidar do nosso povo, a gente tem o poder aqui de poder ajudar, então vamos cair para dentro. E aí eu fiz a primeira situação, depois a equipe foi fazendo, a gente continua em outras missões. E para você ter a noção de como estava difícil, como estava um caos a cidade, né? E aí quando você diz
também de situações de pessoas que querem ganhar like, querem sobressair em cima da desgraça das outras pessoas. Isso me traz um incômodo e me fez lembrar, sabe, de uma situação que eu fiquei muito chateado, né? Fiquei duas, né? A primeira foi quando acabou tudo, quando deu todo aquele desastre, né? Tava eu e o Constantino, na época aspirante, meu aspiro, e a gente foi para poder ajudar. As pessoas estavam saqueando o centro da cidade. As viaturas não conseguiam chegar por causa da lama. A gente chegou lá de moto, a gente conseguiu pegar a moto. E eu falei para ele, Constantino, se a gente não cair hoje, a gente não cai nunca mais. E a gente ia pelaquela moto e ia derrapando lama. Cenário de guerra, olhava, não sabia o que era rio, o que era chão. Olhava para carro, eu via carro em cima do poste, com o bico assim no chão e com a bunda pro alto. Eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Porque a gente estava dentro do quartel. A gente não tinha noção do que estava acontecendo. Era um dia normal. Era uma chuva normal de Petrópolis, né? A gente estava lá fazendo o planejamento do carnaval e começou a chover de uma tal maneira que eu parei e pensei, falei, pô, não moro em Petrópolis, moro longe. Falei, cara, eu vou ter que dormir hoje aqui porque não tem como pegar essa serra desse jeito, né? O senhor pensou que ia ser só um dia, né? Mas não tinha como sair da cidade. Falei, pô, vai ser aquela chuva gigantesca, que é torrencial, que não tem como. Vai ter aqueles pontinhos de alagamento que a gente sabe que sempre tem. Mas, pô, não vou arriscar, tô de moto, vou ficar. E aí daqui a pouco começa a chegar vídeo, eu virei pro comandante e tal. Falei, comandante, para, deu ruim. Olha isso aqui, ele, meu Deus do céu. E tenta sair, o batalhão ilhado não saía porque alagou tudo ao redor do batalhão e não sai. E aí a gente conseguiu sair de moto. E aí quando a gente foi de moto, cara, tentando achar os lugares para acessar o centro, que começou a chegar a informação pra gente que estavam saqueando o centro. A gente, não, cara, vamos embora. As viaturas não conseguiam chegar. E aí quando a gente vai e tenta achar aqui um lugar, tenta achar outro, e vai pela principal, tudo escuro. Moraes, assim, eu pisquei o olho aqui, eu consigo ver plenamente aquela cena. E as pessoas, assim, desorientadas, sem saber o que fazer, sabe, andando de cabeça baixa, sem saber o destino para onde ir, as pessoas chorando, as pessoas, sabe, totalmente desesperadas, procurando um tipo de amparo. E eu tentando ajudar, e aí eu chego mais à frente, eu olho pro rio, tem um ônibus dentro do rio. Eu falo pro Aspira, eu falei, Aspira, o que esse ônibus está fazendo aí, mano? E tudo muito escuro, já porque já não tinha mais luz, as árvores caindo. Eu falei, meu Deus do céu, esse ônibus, tomara que não tenha acontecido nada com essas pessoas. E a gente tentou dar uma olhada e não tinha mais nada, sabe? E a gente saiu, depois a gente recebeu as imagens daquele ônibus. Não sei se tu lembra. Aquele menino foi um bravo guerreiro, né? Apesar de ser um menino, o pai dele tem uma luta muito grande na cidade quanto à prevenção desse tipo de catástrofe e tal, porque foram 240 pessoas, aproximadamente 240 e poucas pessoas, não me lembro muito bem, que faleceu naquele dia, né? E aquela imagem daquele ônibus ali foi impactante para o mundo inteiro. Foi. E aquele camarada ali se tornou gigante, né? Um menino ali que se tornou gigante, auxiliou as pessoas ali no salvamento daquele ônibus. As pessoas falam para mim, pô, tu foi um herói, salvou pessoas. Eu acho que aquele jovem rapaz ali foi um verdadeiro herói. Foi. Porque ele não conseguiu, infelizmente, salvar a vida dele, mas o que ele pôde proporcionar ali de salvar aquelas pessoas ali, arriscando a vida dele, ele foi um verdadeiro herói, aquele rapaz ali. Quando eu vi aquela imagem ali, aquilo também não sai da cabeça. Ali a gente teve várias pessoas ali que se comprometeram, né? Uma coisa interessante que o senhor falou, só andava de moto. Pessoas de bens ali, motoboys, eles que botaram a cidade para girar. Foi. Eu lembro quando eu estava trabalhando lá na frente, só chegava comida por eles. O trabalho lá era tão exaustivo que tinha dia que eu comia 4 quentinhas. Porque eu ficava lá até acabar as buscas. Falando disso, eu me lembro que teve até um desentendimento até entre a Defesa Civil e os motoboys, porque a Defesa Civil precisava interditar uma via para conseguir limpar ali e dar acesso às pessoas, só que os motoboys queriam acessar um local que estava dando cesta básica para eles entregarem. Pra poder entregar. E aí chamaram a gente, eu tive que até conversar com o pessoal, falei, rapaziada, espera, 30 minutinhos, o pessoal me prometeu que é só 30 minutinhos, aí conseguiu negociar ali, aí limparam, os caras conseguiram sair, os caras trabalharam muito. O que eles fizeram ali, eles colocaram a moto dele para dentro de trilha, eles, tipo assim,
eles colocaram a cidade para movimentar, né? Eles foram também ali verdadeiros heróis ali naquela busca ali por suprimentos. Foi uma guerra ali sem suprimento, não tem como, né? Ela ir para frente. Então eles que alimentou a tropa, foram eles. E alimentou a tropa, alimentou as pessoas que estavam precisando, né? Vestiu, também trouxeram os donativos, as doações. E era o dia inteiro, moto para lá e para cá. Moto para lá e para cá. Eles fizeram um papel ali Foi sensacional. crucial, foi crucial. E aí, como eu estava falando, né? Nem só de coisas boas, né? As pessoas fazem. E aí a gente chegou no centro. Quando a gente chega no centro, sai todo mundo correndo, porque as pessoas estavam tentando abrir, porque tem Casas Bahia, tem várias lojas de eletrônicos e tudo mais. As pessoas estavam se aproveitando, carros, estavam quebrando para pegar rádio. Pegar rádio de carro. Pô, cara, sabe? E assim, você num desespero, algo assim assustador. E as pessoas, né, pensando, né, em se beneficiar de alguma forma. Aquilo para mim me chocou de uma tal maneira que eu parei para pensar, eu falava, Aspira, o que passa na cabeça dessas pessoas? O que está acontecendo? Olha o estado que a gente está, olha quanta lama, olha essa devastação, e as pessoas estão pensando em se dar bem de alguma forma. Se dá bem. Pô, Moraes, teve uma situação que foi 1, 2 dias depois, que aquilo ali, cara, me encheu de uma raiva. Que eu tava indo para algum local, não me recordo, aí já tava indo de carro, e aí um amigo meu que tava comigo, companheiro de farda, falou, porra, na época era tenente, porra, tem um carro que tem um amigo meu que luta comigo, jiu-jitsu, e ele falou que esse carro tá parando, o motorista identificou como policial civil, e ele tá parando nos postos de coleta de cesta básica e tá pegando e dizendo que vai distribuir nos abrigos e tudo mais. E aí esse meu colega viu a situação, quis ajudar, subiu na caçamba lá da picape e foi ajudando. Só que em um dado momento ele desconfiou, pô, cara, eu acho que tá achando meio estranho. Ele falou comigo, eu falei, irmão, me dá a placa e me dá a localização em tempo real. Aí ele me mandou a placa e localização em tempo real, eu já fiz contato com a guarnição, falei, ó, aborda esse veículo, placa tal, localização em tempo real. O rapaz que tá na caçamba é amigo, é o rapaz que tá fazendo a denúncia, e aborda esse rapaz aí para ver se realmente ele é policial civil. Se for realmente policial civil, beleza, ele tá bem intencionado, ele vai fazer o que ele tá fazendo, assim como a gente também tá ajudando, tanto de serviço quanto de folga. Agora, se ele não for, a gente vai tomar as devidas providências. Chegou lá, abordou o cara não era polícia civil. Ele tava pegando aquilo ali para ele, para bem próprio, sei lá para que, se ia vender, se ia estocar. E a gente levou aquela ocorrência para a delegacia. E aquilo ali, eu falei, meu Deus, a gente aqui tentando, se doando. Poxa, a gente lá no batalhão não ia embora para casa, eu morava longe, ou era sábado ou domingo que a gente folgava, todo mundo se empenhando. As pessoas assim que eu achei admirável, policiais se apresentando na unidade voluntariamente. Pessoas que moravam lá se apresentando para poder ajudar. E a gente vendo tudo isso ali que estava se construindo em prol da sociedade. E a gente via essas ínguas, né? Assim, que assim eu posso chamar, fazendo essa situação. E, cara, eu fiquei muito chateado. Fazer um adendo aqui. O quão é sensível o nosso trabalho policial militar, né? Porque a gente está vivendo ali no meio de uma tragédia, pessoas mortas e tal. O camarada furtando para o bem dele. Bem claro. E a gente tem que ter o discernimento de aplicar a lei e não se emocionar. Porque se a gente fosse um cidadão comum, as pessoas já proporcionam um lixamento, a gente tem que ter esse discernimento ainda. Exatamente. Aplicar a lei da forma que ela tem que ser aplicada. A gente não pode se emocionar. Exato, a gente dentro do problema. E a gente a gente já estava emocionado. Tava muito. Já completamente emocionado. Como é que faz? A grande maioria dos policiais ali são moradores do local, conhece alguém. Conhece ou mora isso no local aí. que teve o desastre. Né? Se um morador, se você pega uma pessoa dessa e a polícia não chega para prender, ali de repente pode acontecer uma barbárie, as pessoas linchar ele até a morte. Sim. E ia ser aprovado pela população. Por quê? Porque a gente estava passando um período de extrema tristeza e ninguém conseguia entender como uma pessoa, um ser humano, teria coragem e a capacidade de fazer isso. Até hoje eu não consigo entender, Moraes. Até hoje eu paro para pensar e falo, o que esse infeliz estava na cabeça para poder fazer isso? Depois que a gente saiu do centro, esse episódio todo, a gente foi, vamos lá no Morro da Oficina, vamos ver o que as pessoas estão precisando. E aí quando a gente chegou lá, tinha muito bombeiro, muita gente lá para ajudar, porque foi o que a mídia deu, aquele ponto principal que a mídia deu. E todo mundo achava que era só aquilo, que na verdade eram diversas outras comunidades, localidades. E aí o Constantino falou, pô, cara, vamos
vamos ali na Vila Felipe e tal, vamos ver como é que tá lá, ouvir alguns boatos e tal. E aí, quando eu cheguei lá na Vila Felipe, a Vila Felipe tem tipo uma bacia, né, e depois ela sobe. Quando eu cheguei na Vila Felipe já tava tudo muito escuro. E aí eu olhei aquilo tudo muito escuro, eu falei, caraca, irmão, cadê a descida? Não tinha descida. Tava tudo reto, uma ligação reta. Eu falei, que isso, cara, o que aconteceu aqui? A gente não tinha noção. E aí começaram a chegam uns 3, 4 moradores. Pô, graças a Deus vocês chegaram. Ajuda a gente aqui, a gente tá tentando socorrer as pessoas. E tal, me ajuda e tal. Falei, vambora. Aí eles tacaram umas tábuas lá pra gente poder passar, né, pela lama. E aí eu fui na frente, eu falei pro Aspeira, deixa eu ir na frente e tal, tem cuidado do Aspeira, né? Eu falei, deixa eu ir na frente. Aí eu indo na frente, a tábua virou, eu caí. Aí a lama meio que ficou pela cintura. E aí foi um momento que assim, eu tive um impacto, porque quanto mais eu mexia, parecia que ia afundando. Eu falei, caraca, ali é movediça, né? E aí o Aspeira conseguiu me puxar e tirou. E a gente seguiu. Aí quando eu entrei, cara, que eu olhei assim pra cima, parecia que, sei lá, tinha um míssil, alguma coisa assim, que foi no meio da Vila Felipe. Tudo descendo, casa pela metade aqui, casa pela metade aqui, aquele clarão, uma bola, tipo uma bola, assim no meio, fio batendo. Eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu aqui? E aí você conseguia ouvir as vozes das pessoas clamando pelo socorro, pedindo, e você tentando ajudar, e você ia ajudar, só que era muito escombro, sabe, muita pedra, e você tentava levantar e não conseguia. Aí chegou um pessoal da PRF também para poder ajudar a gente, e a gente lutando em uma coisa assim que eu guardei na minha memória: quanto fiel é o animal, o cachorro. Cara, eu vi um cachorro no meio dos escombros, de um fio batendo, eu fui tentar tirar ele vinha, latia. Eu, vem cá, filho, tal, tentando trazê-lo, e ele olhava para mim, latia, ia lá para dentro dos escombros e latia e voltava. Ele tava falando, né? Meu dono tá aqui. Ele tava falando. E aí eu tentando ajudar, tentando pegar, e eu não conseguia pegar ele, e eu também não conseguia acessar até onde o dono dele, possível dono dele tava, e ele ali, ó, relutante. Todo mundo que passava, ele tentava avisar. E assim, cara, assim, tu vê o quanto o animal, né, o instinto animal ali, o que a gente pensa? Tá com medo, vai fugir. E o animal ficou. Não arreda, não, é. Poderiam ter aberto para você a porta do estabelecimento quando você pediu socorro, não abriram, mas o animal ficou, sabe? Então assim, cara, eu fiquei muito emocionado com aquilo. E aí foi vendo, a gente voltou no centro também, situações que a gente via assim devastadoras. Teve um rapaz que eu passei perto do morro da oficina, ele andando, e assim, eu até meio que me emociono, e ele meio perdido, olhando para baixo, assim, olhar vazio. E eu, cara, o que tá acontecendo? Deixa eu te ajudar. O que você precisa? Precisa de uma carona? Você quer que eu te leve no hospital? E ele não conseguia falar, ele só falava, meu filho, meu filho, meu filho. Eu falei, que tem teu filho, cara? Cadê? Me fala onde ele tá, vou lá buscar ele e tal, eu te levo. Eu fui na cozinha para pegar um biscoito para ele. Quando eu cheguei, ele tava na sala vendo TV comigo. Quando eu fui voltar, caiu uma pedra, levou tudo. E eu perdi meu filho. E aquilo ali você... Cara, meu Deus, o que tá acontecendo? Por quê? Você começa a se questionar e tentar entender e querer ajudar, sabe? Assim, foi momentos muito difíceis. E pra gente ali que conviveu, a galera que tava de fora já viu que tinha sido difícil, né? Mas quem tava ali dentro mesmo, quem tava com a mão na massa ajudando, foi algo bem punk, né, cara? Se a gente for interligar essas histórias, né? Uhum. As histórias foram muito parecidas uma com a outra. Aí a gente pensa, foi uma causalidade e tal, mas as histórias tudo bem parecida, né? O senhor tava falando aí da meu filho. Ali foram mais de 100 pessoas que faleceram. Olha quantos pais ali passaram por essa mesma situação. O senhor teve a oportunidade de ver uma situação. E eu fico pensando o seguinte, eu como morador ali próximo, quando eu vi essas pessoas, eu as reconhecia. Eram conhecidas. Eu sei quem são as pessoas. Eu posso não saber, não ter amizade e tudo mais. Eram conhecidas. A gente acessava mesmo a rua para andar, rua dos ferroviários, né? Quer dizer, é uma situação que fica estampada para o senhor, que conviveu com certeza, e
para mim também, todo mundo que viveu aquela situação ali, é o que o senhor fala, lembra como se fosse ontem. Ninguém esquece aquilo ali mais. Não é como se fosse agora, na verdade, né? A gente lembra, não vai sair da nossa memória nunca. Complicado. E aí, Moraes, depois de passar tudo isso, né, ter esse sufoco, esses atos de heroísmo, eu me lembro que eu estava no batalhão, aí chegou, o Moraes tá aí e tal, o Moraes ajudou as pessoas e tal. Falei, o que aconteceu com o Moraes? Porque assim, a gente não sabia muita coisa que estava acontecendo, todo mundo estava saindo com as suas missões para poder ajudava da forma que dava, e assim, não sabia. A ideia foi, como é que estão os nossos policiais? Vamos procurar os nossos policiais, vamos saber se estão todos bem, ver os policiais que moram aqui, e a gente foi tendo notícias, né? Não, os policiais estão aqui, estão bem, um perdeu alguma coisa, vamos ajudar, o outro perdeu isso aqui, vamos trazer. E aí foi até um mutirão que teve, eu me lembro que a polícia conseguiu alguns móveis, conseguiu algumas coisas para a galera lá que teve um prejuízo. E como é que ficaram sabendo do Moraes, da história do Moraes? O meu caso foi interessante, né? Porque eu fui morar na paróquia que a minha mãe serve. Minha mãe trabalha na paróquia, ela arrumou uma vaga pra gente morar lá. E lá foi legal que a gente conheceu bastante gente que chegou de voluntário. E o que aconteceu? Meu celular eu perdi. Então pessoas pensaram, pô, cadê o Moraes? Moraes sumiu e tal. E chegou no batalhão, que eu tava na paróquia. Aí a Tenente Úrsula entrou em contato, o senhor entrou em contato, o comandante, todo mundo ali procurando saber, tal, não, traz ele pra cá agora, tal. O batalhão preocupado, querendo alugar querendo que eu fosse pra um hotel com a família. Eu falei, não, já fiz amigos lá onde eu tô. É porque você estava no abrigo, né? Eu tava no abrigo. Que abrigo bom, gostei muito lá, porque eu fiz amizade lá, fiz bastante amizade lá. Pessoas boas querendo ajudar. Pessoal de Juiz de Fora, pessoal de Saquarema, pessoal de Iguaba, fiz bastante amizade lá. Motoclube, subtenente João Santos, do Corpo de Bombeiro, aposentado, ele veio ajudar a gente. Que camarada sagaz. Nessa parte de resgate ele ficou com a gente, então ele tinha muito para oferecer pra gente, ensinar, né? A gente aprendeu bastante coisa com ele. E como é que ficaram sabendo dessa situação toda? O Sargento Magalhães foi ao colégio, né? Ajudar, porque o pessoal ficou lá até mais tarde e tal. Na mesma noite o pessoal contou pra ele uma história lá, essa história que eu falei e tal. E ele falou, que isso? Viu um rapaz aqui, parece que ele era polícia, porque eu só tava com a parte de baixo e a camisa branca, de bigode. Aí o pessoal, só tem um de bigode no batalhão. Eu era o único que tinha bigode no batalhão. Aí o Magalhães falou, Moraes. E contou lá no batalhão a história. Aí quando eu cheguei no batalhão, o comandante me atendeu, fui na sala dele, né? Ele falou assim, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? Ele falou dos outros policiais que tinham passado por situações também. E ele me perguntou, o que aconteceu lá no colégio? Aí eu falei, não, aconteceu isso, tal, bababá. E fui contando a história do dia. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, isso é verdade mesmo, rapaz? Tu tem como provar isso? Porque é uma coisa mirabolante, né? Em um dia acontecer isso tudo. Se a gente for ver o que você contou aqui, eu não tenho, cinematográfico. Eu não tenho como provar. Não sei quem são as pessoas, porque... Aí o Magalhães pegou e falou, pô, fala com o diretor do colégio, chama lá a diretora do colégio e tal. O comandante-geral na época também conversou comigo e procuraram saber. Fui até a sessão nossa de... A sessão jurídica, como é que é o nome? A JD. E fui interpelado lá sobre isso. Pô, isso é verdade? Aí as testemunhas foram no local, falaram e tudo mais. Aí falaram, poxa, se isso é verdade, ele teria direito de um ato de bravura, né? Sim. E aí eu fico vendo as coisas, às vezes eu penso que não, às vezes penso que sim, porque eu tenho muito mais do que eu mereço nessa vida, graças a Deus. E entregaram o processo para ver se realmente eu tinha direito ao ato de bravura. E tempos depois, graças a Deus, fui reconhecido, fui promovido, né? Terceiro sargento. O ato de bravura ali foi reconhecido, graças a Deus. E é o que eu falei, eu tenho muito mais do que eu mereço, porque eu não saí de casa para fazer aquilo. Eu só me dispus a fazer aquilo. Eu acho que as coisas acontecem na nossa vida, assim, naturalmente, né? Dali eu tive oportunidade de receber a medalha Tiradentes também, na Assembleia, no estado aqui do Rio de Janeiro. Eu fui homenageado de diversas formas. A Tenente Úrsula, o senhor, o Cabo Ramalho, o Lessa também, Sargento Lessa.
pô, fizeram a produção, um documentário, que quando eu vi aqui as cenas agora, eu fiquei arrepiado, relembrei aquilo, porque eu não sou muito de reviver essa história, né? E eu sou eternamente grato à Polícia Militar. A Polícia Militar reconheceu o meu esforço, o meu trabalho. As pessoas às vezes falam só que as coisas ruins, né, da Polícia Militar. E não se reflete muito. E mais uma vez a gente vê que quem dá valor aos próprios policiais é a PEMERGE, é a nossa polícia. Às vezes tem alguns policiais que possam estar se sentindo injustiçados e tudo mais, mas o que eu paro para analisar e sempre falo com as pessoas, a gente tem que ser valorizado primeiro na nossa casa, para depois ser valorizado fora. E comigo, pelo menos, foi assim. A Polícia Militar que enxergou o ato. Eu não precisei de correr atrás de nada. Foi a Polícia Militar que enxergou. Esse ato, assim, a gente enxerga que, assim, não foi nada forçado. Foi natural, aconteceu. Eu tenho certeza que se você pudesse opinar e não fazer nada disso e nada ter acontecido, eu tenho certeza que você opinaria por isso, né? Mas infelizmente aconteceu, mas graças a Deus, Deus te usou. E você pôde ser um anjo na vida dessas pessoas e pôde ajudá-las, né, cara? E uma coisa que eu carrego um pouco de culpa sobre isso. Porque eu recebi uma coisa por uma tragédia. Uhum. Eu carrego um pouco de culpa. É o que o senhor falou. Se não tivesse acontecido nada, seria melhor. Mas a tragédia não é culpa sua, né? Foi forças na natureza que aconteceu o que aconteceu. E você estava lá para poder ajudar. Então você não tem que sentir culpa por isso. Você tem que ser agradecido por Deus ter te usado, para que você pudesse salvar aquelas pessoas. Esse é o sentimento que você tem que ter. Eu fui usado para salvar aquelas pessoas. Porque se você não estivesse lá, as pessoas não iam entrar no colégio. Aquelas pessoas dentro do carro não iam sair do carro. Os teus amigos que você salvou não iam sair. Então, assim, fique na cabeça que você foi usado para salvar pessoas. E não se beneficiou de algo de tragédia negativo. Acabou sendo uma consequência de honrarem o que você fez, honrarem, né, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, que, como mesmo você disse, em vários momentos foi dilema. Minha família, eu não sei como é que está minha família, como é que eles estão, mas você se deparava com algum problema e você se sentia na obrigação de ajudar, salvar. E muitas das vezes você meio que optou por salvar aquelas pessoas e depois pensar em você. Porque se você só pensasse em você, você não teria parado em ponto nenhum. Você teria ido direto para sua casa. Mas não, você pensou nas pessoas. Então, tira isso da tua cabeça. Você é um herói da gente, herói do 26, herói de Petrópolis. As pessoas reconhecem isso por você, entendeu? E aí eu queria te fazer uma pergunta. A gente está conversando, às vezes, de pensamentos e tal. Tratamento psicológico, a polícia chegou a te oferecer? Você teve alguma coisa assim que chegou a fazer? Como é que foi? A Polícia Militar ofereceu tratamento, psicólogo, mas eu achei que eu conseguiria caminhar por minha conta, né? Porque em outros momentos eu já procurei tratamento psicológico na Polícia Militar, já fui atendido, mas dessa vez eu achei que já tinha mais maturidade para conseguir passar por isso. E graças a Deus até hoje eu consigo passar. É o que a gente conversou no início. A gente vai lembrar para sempre. Não tem como esquecer. Mas psicologicamente eu consegui atravessar isso daí. É a cicatriz, né? Igual a gente olha a cicatriz, a gente vai olhar, ver que a ferida cicatrizou. Mas isso ela aí, tá aqui tá e eu pra sempre tá vou pra ver. sempre. E aí, Moraes, a gente está chegando perto do final. Eu queria te agradecer muito pela sua presença. Obrigado, cara, por você ter vindo, aberto seu coração. Você mesmo tinha dito que pensou se viria ou não, porque, né, é um assunto que não queria tocar muito, mas, cara, foi muito produtivo. Acho que foi importante pra caramba as pessoas entenderem quanto foi importante a tua figura lá e as pessoas saberem o que foi Petrópolis também pelo nosso olhar das pessoas que estavam ali dentro, não pelo olhar de uma tela, de uma televisão. Então, acho que foi muito proveitoso. Queria te agradecer muito. Foi muito emocionante também. A gente acabou se emocionando aqui algumas vezes, tá? E, pô, irmão, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você e tua família, tá bom? Que muito você precisar, tamo junto, tá bom? Obrigadão. Vou fazer uma consideração final aqui. Agradecer a Polícia Militar pelo reconhecimento, né? Um dos dilemas de eu pensar em vir aqui foi o seguinte: pô, será que eu estou buscando fama com isso? Tal? Eu nunca pensei nisso. Nunca pensei em fama. E eu falei, eu sou uma pessoa pacata. E eu
eu não relembrava isso, eu não falava sobre esse assunto. Mas eu estava precisando de falar de alguma forma porque as pessoas me perguntam até hoje. E eu sempre desconverso. Sempre desconverso. E dessa vez eu consegui aí dar uma desabafada. É que eu tô pensando aqui, se a gente pegar para conversar sobre esse assunto, a gente teria podcast aí pro mês inteiro, uma coisa que aconteceu um dia. Mas gratidão, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à Polícia Militar por ter reconhecido, e que, se Deus quiser, né, com essas novas políticas que estão sendo adotadas na cidade, que não venha a acontecer de novo uma tragédia dessa magnitude aí lá em Petrópolis, né? E em lugar nenhum do Brasil, né? Que isso daí é muito triste. E nós oramos para que isso aconteça. Com certeza. Pessoal, chegamos ao final. Muito obrigado vocês ficarem com a gente até aqui. Não deixem de seguir o nosso canal. Se ainda não fez, vai lá, dá essa moral, segue, compartilha aí nosso podcast, tá bom? O link desse documentário que a gente falou tá aqui também na descrição. Então não deixa de assistir, não. Valeu, muito obrigado, até a próxima, tamo junto.